A paz do Senhor, amados irmãos, em Cristo Jesus. Tudo bem? Mais uma aula para a nossa meditação e a nossa aprendizagem aqui na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos tratando do assunto sobre a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A nossa lição desta semana vamos tratarmos da lição de número 7, onde tem como título A Salvação pela Graça. De muita avalia, muito interessante esta lição, não que as outras não sejam, mas que a cada lição nos traz um despertamento importante na nossa vida, para que nós venhamos a reconhecer a graça de Deus para com as nossas vidas. Você que foi alcançado pela graça de Deus, dê sempre valor, muito valor a esta graça. E você que não foi ainda, tá? Eu creio que essa videoaula vai te despertar o teu coração. A tua alma irá sentir sede de Deus ao assistir esta aula. Vamos ao nosso texto áureo. O nosso texto áureo nos diz o seguinte: pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Vamos lermos mais uma vez? Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Romanos capítulo 5, versículo 18. A nossa verdade prática está escrito assim: a nossa salvação é fruto único e exclusivo da graça de Deus. Voltando aqui no nosso texto áureo, já deu para nós observarmos, a nossa lição irá tratar do que irá tratar neste dia de hoje. Olha, a graça, por uma só ofensa veio o juízo sobre os homens. Veio a condenação por os homens. Assim também o ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, justificando a vida. Então, aqui, amados, nós temos aqui um título, um texto áureo aqui como um título maravilhoso para nossa já entendermos o que vamos estar tratando nesta aula, nesta videoaula. A nossa salvação é fruto único e exclusivo da graça de Deus. Então, esta maravilhosa graça aqui é fruto exclusivo, né? A nossa salvação é fruto exclusivo desta maravilhosa graça. Vamos para a frente. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Romanos, no capítulo de número 5. Capítulo de número 5, versículo 6 ao 10, versículo 15, versículo 17, versículo 18 e versículo 20. E depois Romanos, capítulo 11, versículo 6. Como de costume, não irei fazer a leitura bíblica em classe. Aconselho você a estar de posse da sua revista da EBD, Escola Bíblica Dominical de Adultos. Caso não esteja, apanhe agora
e faça a leitura, dá uma paradinha aí, faça essa leitura, que é de muito bom aproveito para o entendimento da aula. Havendo necessidade, nós voltaremos aqui no tópico, no versículo, para esclarecermos dúvidas. A nossa leitura, ela tem 3 objetivos específicos. A nossa lição com 3 objetivos específicos. Explicar. Primeiro objetivo, explicar o propósito da lei e da graça. O nosso segundo objetivo é discutir a respeito do favor imerecido de Deus. E o terceiro objetivo é salientar para o escândalo da graça. Salientar para o escândalo da graça. E assim nós vamos à nossa lição. Ela está dividida em 3 tópicos, como falei, a lei e a graça. Nós vamos tratar desses 2 assuntos sobre a lei e a graça no nosso primeiro tópico. É um primeiro tópico bastante extenso, tá? Vamos tratar sobre a lei e a graça. Nosso segundo tópico vai falar sobre o favor imerecido de Deus. E o terceiro tópico vai falar sobre o escândalo da graça. Cada tópico está dividido em subtópicos. Cada tópico existem 3 subtópicos que nós vamos estarmos esclarecendo aqui durante a nossa lição, durante a nossa videoaula. A introdução da nossa lição está escrito assim: a lei, no Antigo Testamento, tem a função de instruir e ensinar ao povo o que Deus estabeleceu aos israelitas, a fim de eles terem um convívio próspero, pacífico e harmonioso na terra de Canaã. Tá? Ainda continuando na leitura bíblica, na leitura da introdução, diz assim: os mandamentos contêm preceitos indispensáveis de moral, de ética e de vida religiosa, sem os quais o povo vivia num caos. Sem os quais o povo vivia num caos. Então, a lei tinha esse objetivo de esclarecer, de instruir e ensinar o povo de Deus, tá certo? Estabelecendo aos israelitas para que eles vivessem num convívio próspero, pacífico e harmonioso na terra de Canaã, na terra da promessa. Essa era a função da lei. Os mandamentos continham preceitos indispensáveis de moral, de ética e de vida religiosa. Então, a lei trazia esses objetivos. Moisés, sobre o monte Sinai, lá ficou 40 dias e 40 noites. Nós vemos aqui, né, a nossa primeira imagem aí da nossa lição, a nossa primeira imagem aqui, representando Moisés no cume do monte, né? Nós sabemos no livro de Êxodo, ali no capítulo 3, já nos fala que Moisés ele sobe ao monte, tá certo? Para buscar de Deus, né? Para buscar se separa por 40 dias e 40 noites, e Deus dá a Moisés as 2 tábuas da lei. Aqui, Moisés recebe do próprio Deus as tábuas da lei. Então, Moisés está aqui com as tábuas da lei, que ele recebeu do próprio Deus, após um período de consagração e na presença de Deus. A Bíblia diz que ele ficou 40 dias e 40 noites no monte, né, buscando a presença de Deus. Vamos adiante. Então, entretanto, tudo isso aqui nós ainda estamos na nossa
na nossa introdução. Entretanto, na impossibilidade de os seres humanos cumprir plenamente a lei para tornar-se justos, Deus nos outorgou a sua maravilhosa graça. Deus nos outorgou a sua maravilhosa graça. Na impossibilidade deles cumprirem a lei, Deus manda a sua maravilhosa graça, e nós vamos estar falando também desta maravilhosa graça. Está vendo aqui a cruz, né? E a maravilhosa graça na qual nós vamos estar explanando aí no longo da nossa lição. A lei e a graça. Nosso primeiro tópico, falar sobre a lei e a graça. E aqui nós temos 3 subtópicos, onde fala o primeiro subtópico vai falar sobre o propósito da lei, e depois vai falar sobre a lei nos conduz a Cristo, e o terceiro subtópico, a graça revelada, revela que a lei é imperfeita. A graça revela que a lei é imperfeita. Primeiro subtópico, o propósito da lei. Qual era o propósito da lei? Olha, a lei tem o propósito espiritual de mostrar quão terrível é o pecado. Então, a princípio, já a lei tinha esta incumbência de mostrar quão terrível é o pecado. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3:20. Bem como o propósito concreto de preservar o povo de Israel do pecado. Então, a lei tinha esse propósito, né, de preservar o povo de Israel do pecado, mostrando. Então, a função da lei era essa, apontar, mostrar. Olha, mostrar, então a lei, mostrar quão terrível é o pecado. Então, essa é a função da lei, mostrar quão terrível é o pecado. É o pecado. Uma vez o povo peca, e aí eles ficam prisioneiros. Então, a lei tinha essa função, como falou lá no textuário, de preservar o povo, tá certo? Preservar o povo de Israel do pecado. Então, essa era a função da lei. Preservar o povo de Israel do pecado, ou seja, mostrar o perigo na qual eles estavam correndo. Então, aqui está as tábuas da lei, e aqui, né, o sacerdote mostrando, lendo, né, no caso aqui Moisés, né, mostrando aqui o perigo do povo, né, o perigo do pecado. Tá. Mais tarde a lei também revelaria quão grande é a necessidade do ser humano, pela graça, obter a salvação. Mais tarde a lei revelaria a necessidade do ser humano, né, pela graça, obter salvação. Então, isso mais tarde a lei tinha esse propósito. Pois era impossível cumprir plenamente a lei de Deus no Antigo Testamento. Romanos capítulo 7, versículo 19, e Tiago capítulo 2, versículo 10, está falando sobre essa impossibilidade do homem cumprir a lei. Então, nós estamos aqui a lei, né, escrita aqui, que foi dada pelo próprio Deus a Moisés, e nós temos aqui uma perspectiva, uma foto aqui, uma imagem, onde está mostrando, dizendo aqui que a lei era a maldição da lei, toda a humanidade. O que é isso? Depois nós temos aqui a queda, e os crentes aqui no Antigo Testamento, a graça livre da maldição da lei. Por que maldição da lei? Não que a lei era maldita, mas a queda do homem, quando o homem cai, ele se torna na incumbência, Deus se vê na incumbência de agora preparar uma condição para que o homem se livrasse da maldição que ele tinha se metido. E aí Deus cria as leis. Deus cria as leis para que o homem
né, tivesse regra de vivência, tivesse, né, normas de vivência ética, moral, para o convívio diante da humanidade. Então, anteriormente não era necessário, porque como nós já vimos em lições anteriores, que o próprio homem, Deus cria o homem à imagem de Deus e à sua semelhança. E o homem era parecido com Deus. E não havia necessidade de julgamento. Após a queda, aí o homem leva para si maldição. E aí Deus dá, né, agora a lei para que o homem tivesse, né, regras de sobrevivência, regras, limites. A lei veio para apontar os limites, apontar o erro. Então, agora o homem precisa de lei. Né? O homem precisa de lei para estar diante da sociedade. Entretanto, sobre o ponto de vista dos aspectos morais da lei, há princípios que continuam vigorando até os dias de hoje. Certo? Então, esses princípios, conforme resumidos do Decálogo dos 10 Mandamentos, representam nossas obrigações éticas para com Deus e com o próximo. Então, as leis vinham mostrar essa situação, a ética de convivência, né, para com Deus e para com o próximo. Uma vez, né, o homem vivia sem lei, agora os 10 mandamentos foram dados para que o homem tivesse regra de sobrevivência, uma vez que o homem tinha, né, pecado. Então agora Deus precisou criar condição para que o homem vivesse diante de sociedade e para com Deus. E aqui vem aqui, diz, esse é o caminho traçado pelo Altíssimo para nós, nos processo de santificação efetivado pelo Espírito Santo. Tá certo? Nesse sentido, a própria lei moral de Deus é uma expressão de sua graça, que representa a revelação clara de sua vontade santa, justa e boa. Romanos capítulo 7, versículo 12. Então, a lei tinha essa incumbência de, né, trazer ao homem, né, éticas morais, ética moral de Deus, tá certo? Éticas de convivência clara, para que o homem aproximasse o máximo da vontade de Deus, que era boa, né, e justa. Então a lei tinha essa incumbência de fazer isso. E o homem começa a andar por essa situação. Nós temos aqui nosso primeiro tópico, e vai estar falando nós vamos estar falando aqui no nosso primeiro subtópico, nós vamos estar falando aqui de 3 dispensações, né, para nós entendermos sobre a lei e a graça. Então, nós temos aqui no livro de Efésios, no capítulo de número 3, versículo 5, nós vamos estar falando também no capítulo 3, versículo 1 e versículo 12, e nós vamos estar falando Efésios capítulo 1, versículo 10 e versículo 9. Eu chamei isso aqui, eu vou estar lendo essas 3 dispensações, na qual eu chamei aqui de dispensações, mas não fui eu que dei esses nomes, está na Bíblia. Os amados irmãos aí, alunos, professores de escola bíblica dominical, vai estar conferindo aí na sua Bíblia, né, essas dispensações. Olha, a dispensação dos mistérios, tá? Nós vamos ver isso em Efésios capítulo 3, versículo 5. Olha o que está escrito. O qual
em outras gerações, não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios capítulo 3, versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Então, aqui o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, está dizendo que em outro tempo este mistério não tinha sido revelado, estava oculto em Deus. Estava oculto em Deus. Estava oculto em Deus. Então, agora está sendo revelado. Nós vamos estar explicando direitinho na sequência dessa leitura. Eu estarei gastando bastante tempo aqui explicando essa situação, explicando aqui essas três dispensações, para que nós consigamos entendermos essa explicação. Porque nós entendendo essas explicações, nós praticamente vamos estar aí esclarecendo todos os tópicos da nossa aula. Tá certo? E a dispensação da graça? Dispensação da graça. Então, Efésios capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim, olha: por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios. Versículo 2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, para convosco me foi dada. Então o apóstolo está dizendo que foi dado a ele a dispensação da graça, para que ele entendesse isso, né? A dispensação da graça. E agora, a dispensação da plenitude dos tempos. Efésios, no capítulo 1, versículo 10 e versículo 11, nos diz assim, olha: para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, no qual também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui de uma outra dispensação, a dispensação da plenitude dos tempos, que futuramente viria, né, após a dispensação da graça, e nós vamos estar falando a respeito essas três dispensações aqui na sequência desta aula. Como eu disse, vamos tomar bastante tempo aqui explicando isso, para nós entendermos aqui o que é a lei e o que é a graça. O que é a lei e o que é a graça. E eu aqui disse o seguinte: subsídio teológico, grifo meu. Por quê? Porque não que é um estudo meu, mas pela divina graça e misericórdia de Deus, né, buscando essas revelações perante a Bíblia, eu pude trazer aqui para nós nossa meditação e nosso conhecimento, enriquecimento da nossa vida espiritual, esse estudo aqui, para entendermos o que vem dizer a lei e a graça. Diz o seguinte, olha, Deus, amados, Deus sempre teve misericórdia. Isso é fato. Então, Deus sempre teve misericórdia do povo. Isso é real. Isso é fato, que ele sempre teve misericórdia. E agora, se ele sempre teve misericórdia, por que ele cria alguns preceitos, como disse lá no início, para o bem, o convívio do homem, né? Para o bem e o convívio do homem. Então nós vemos aqui, amados, que no princípio eu tracei uma linha
aqui, ó, uma linha principal aqui para nós entendermos, é entre de Adão até o juízo de Deus. E nós sabemos que o juízo de Deus está depois da graça. Nós sabemos que o juízo de Deus, ele está aqui, ó, depois daqui da graça. Por que que a graça aqui, ó, está, olha, dispensação do mistério está primeiro, dispensação da graça está no meio e dispensação da plenitude dos tempos está no canto. Ou seja, da graça está exatamente no meio. Isso não foi por acaso, tá? Isso não foi por acaso. Exatamente por isso aqui, ó. Adão, olha, Adão, nós sabemos, então tracei uma linha aqui desde Adão até a plenitude dos tempos. Depois da plenitude dos tempos, está o juízo, né? O juízo de Deus está aqui. Depois da graça vem a plenitude dos tempos, depois o juízo de Deus. Então, isso, daquilo que nós fizemos lá, não foi por acaso. E aí nós sabemos que eu aqui numerei aqui esses gráficos aqui, esse organograma, digamos assim, não é um gráfico, é um organograma, entre o 1, né, o número 1, o número 2 e o número 3. E o número 1 eu chamei o seguinte, aqui, ó, onde o pecado provocou morte espiritual de Adão. Quando ele peca, provoca nele a morte espiritual de Adão. Mas não só Adão, todo aquele que peca. Mas como nós estamos falando desde Adão, então nós vamos estar falando aqui de Adão. Então, a morte, o pecado provoca a morte espiritual de Adão. No nosso número 2, olha, depois da morte espiritual, vem a morte física. Adão sofreria a morte física depois do pecado. Ele sofreria a morte física. E o terceiro aqui, o terceiro número, vem aqui, a morte eterna. Pois se continuasse sem Deus, esse era o destino. Tá certo? Se o homem continua sem Deus, após o pecado, se você peca e não recorre a Deus, se Deus não busca lá, né, a providência para Adão, né, certamente perecia. Então, certamente pereceremos se não buscamos a presença de Deus. O que acontece? O destino é a morte eterna. A morte eterna. Muito bem. Fazendo isso, nós agora vamos estarmos lendo aqui bastante sobre essas dispensações. E nós vamos dizer o seguinte, para nós entender isso aqui, ó, para nós entendermos esses três gráficos aqui, ó, dispensação dos mistérios, dispensação da graça e dispensação da plenitude dos tempos. Nós vamos estarmos entendendo aqui nessas leituras. E eu gostaria que você refletisse bastante a sua atenção, assista esse vídeo mais de uma vez, 2, 3 vezes, até você entender essa situação aqui, porque talvez seja um pouco confuso, que a leitura é um pouco extensa, né? Nós temos aí umas 3 páginas aí, praticamente, aí de leitura, mas nós vamos entendermos isso aqui. Olha, a graça é uma dispensação bíblica. A graça é uma dispensação bíblica. Gostaria de voltar aqui e explicar para vocês que isso aqui, ó, dispensação dos mistérios, dispensação da graça e a dispensação da plenitude dos tempos, que foi revelado ao apóstolo Paulo, isso aqui não fui eu que criei, isso aqui é 100% bíblico. 100% bíblico. Pegue as referências, confire na sua Bíblia e você vai ver que isso aqui é 100% bíblico. 100% bíblico. Pois é. Então agora vamos voltar lá. Então, a graça é uma dispensação bíblica que é meio de Deus projetar seus planos e seus pactos para com a humanidade. Então, a dispensação é o meio
de Deus falar com o homem, de Deus falar com o homem naquele tempo, naquele período, através de seus pactos. E hoje nós temos o pacto da aliança, que é a dispensação da graça. Então, a dispensação, a graça é uma dispensação bíblica, que é um meio de Deus tratar com o homem o pacto com a humanidade, o plano de Deus com a humanidade. Falar com o homem, né, nos tempos, nos períodos, através dos seus pactos, né, e hoje nós temos isso, né, o pacto da nova aliança que nós vamos estar falando. Que surge com a encarnação do Verbo, quando o Verbo se encarna na graça de Deus, é manifestada. Então, ele vem até os homens. O que é isso? Conhecemos muito bem essas leituras bíblicas, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Conhecemos que este Verbo, ele se manifesta, que é a graça, e habita entre os homens, e vive entre os homens. Mais na frente eu vou estar dando uma referência dessa passagem bíblica. Olha, há pessoas ainda que confundem graça com misericórdia. Vale a pena ressaltar que Deus sempre teve misericórdia. Somente no juízo final que Deus não atuará mais com sua misericórdia. Então, a graça como misericórdia, não confunde graça com misericórdia, porque a misericórdia Deus sempre teve, embora ele teve alguns casos, né, de tolerância e outros não, né, mas Deus sempre teve misericórdia, sempre tem misericórdia, né? Então, e esta misericórdia, vale a pena ressaltar aqui que ele sempre teve misericórdia, mas essa misericórdia de Deus, ela somente ela vai ter um fim. Olha, somente no juízo final, que Deus não atuará mais com sua misericórdia. No juízo final, ele não vai ter mais misericórdia. Então, importante é isso aqui, e nós ressaltar isso aqui. É muito importante entendermos isso aqui. Tá. Mas temos na Bíblia a dispensação da graça, que está registrado no livro de Efésios. Isso vem a capacidade, aí vem a capacidade de Deus amar a humanidade durante todo esse tempo, sem que essa gente merecesse, sem que o povo, né, gente? Sem que o povo, eu escrevi aqui essa gente, mas eu poderia ter escrito aqui sem que o povo merecesse. Vemos Deus usando de sua misericórdia, usando de seu amor e usando de sua graça para salvar o pecador. Então vemos, né, de todos os pontos, de todos os sentidos, de todos os tempos, Deus usando de misericórdia, usando de seu amor e usando de graça, da sua graça, para salvar o povo, salvar a humanidade do pecado, salvar uma vez que pecaram. Muito bem. Aí o irmão vai estar dizendo assim, mas aonde que o irmão quer chegar? Vamos lá. Vamos continuarmos lendo aqui. Então temos a misericórdia de Deus atuando no Antigo Testamento, antes mesmo de Adão, e nós sabemos disso, passando pela lei, também sabemos, e vai até o juízo. A misericórdia de Deus vai até o juízo. Como eu disse anteriormente, que no juízo finda. Então vai até aqui, até o juízo, vai até o juízo. Muito bem. Olha, o que observamos é que a misericórdia de Deus está atuando em todo esse período da humanidade. Mas a graça é uma dispensação que está no meio das duas dispensações. Lembra que eu falei? Aqui, ó. A graça é uma dispensação
que está aqui, ó, no meio, está aqui no meio das duas dispensações, dispensação dos mistérios, dispensação da plenitude dos tempos e a dispensação da graça, tá? Ela está no meio, Vamos adiante, vamos entendermos isso aqui. Está no meio das duas dispensações, Olha, entre a dispensação dos mistérios e a dispensação dos tempos está a graça, tá certo? Vamos adiante. Olha, a dispensação dos mistérios vem desde a eternidade, quando Jesus atuava como capitão dos exércitos do Senhor no meio dos anjos. Mas, quando chega em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, onde Deus cria a terra e os homens, mais na frente ele cria os homens, nós vemos que Deus atua enviando o anjo do Senhor, ainda na dispensação dos mistérios. Tá certo? Ainda na dispensação dos mistérios. Olha, somente em Lucas, no capítulo 2, nós vamos ver o nascimento de Jesus, onde vai se dar o início da graça, na nova dispensação. Na nova dispensação, encerrando a dispensação dos mistérios, que estava oculta em Deus. Lembra que falamos lá, na primeira dispensação, que estava oculta em Deus, e é revelado agora em Cristo a graça de Deus, que há se manifestado, trazendo salvação a todos os homens, como diz em Tito, capítulo 2, versículo 11. Em Tito, no capítulo 2, versículo 11. E nós vamos ler Tito, no capítulo 2, versículo 11. Vamos estarmos lendo esta passagem bíblica, onde nós vamos ver que a Bíblia diz que a graça de Deus foi manifestada a todos os homens. Olha, Tito, capítulo 2, versículo 11, diz assim, olha, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Amém, amados? A todos os homens. Então, está aqui a graça de Deus, trazendo salvação a todos os homens. Aí nós vamos aqui, ó. Assim, estamos nesta dispensação até hoje. Ela irá se findar no arrebatamento da igreja, onde dará início à plenitude dos tempos. Aqui, no arrebatamento da igreja, acaba-se a graça, dando início à dispensação da plenitude dos tempos, onde vai iniciar-se a grande tribulação e o juízo de Deus, que está escrito em Apocalipse. Olha, são estes os tempos do fim, que é outra dispensação bíblica. Entendeu, amados? Então, um pouco assim, meio, talvez você ache um pouco confuso, gostaria que você lesse mais de uma vez como eu recomendei. Leia a segunda, a terceira, se for necessário, até a quarta vez. Você vai entender e busca os pontos bíblicos e você vai entender o que é a graça, o que é essa graça que está falando aqui. Muito bem. E o nosso segundo subtópico, nós vamos estar falando da lei. Nós vamos estar falando agora da lei. Né? A lei nos conduz a Cristo. Então, nós vamos estar falando agora da lei. E aí, depois, nós vamos confrontar as duas. E aí, nós vamos entendermos por que um é diferente do outro. A lei, o homem não conseguiu cumprir, e por que a graça superabunda a lei, né? Como diz o apóstolo Paulo. Muito bem. Olha, a lei foi uma
espécie de guia para encontrarmos a Cristo por meio da graça. Então, a lei, como eu falei lá no início, porque ela foi uma espécie de guia, porque a lei aponta o erro. Então, a função da lei é apontar o erro, e através do erro nós reconhecemos a Cristo. Tá certo? Por isso que a lei não salva. Olha, ela nos convence pela impossibilidade de ser cumprida. Convence da impossibilidade de ser cumprida. De que não podemos alcançar a salvação sem Cristo. Então a lei ela tem um limite. Ela nos convence que não conseguimos alcançar nada, a salvação sem Cristo. Desse modo, quando a lei se faz a própria justiça do homem, como mérito dele, ela se torna depreciativa, impossibilitando o ser humano de alcançar a salvação, que só é possível mediante o Evangelho da graça de Deus. Então, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, está dizendo essa situação. A impossibilidade, a lei é impossível o homem alcançar a salvação se não for mediante o Evangelho de Cristo, da graça salvadora, da graça que veio para alcançar todos os homens, como diz lá em Tito, capítulo 2, versículo 11. Então, aqui nós vemos aqui, vemos aqui e chegamos aqui. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque se fosse das obras, muitos tinham condição de alcançar a salvação, porque uns faziam mais do que outros e aí alcançaria, né? Mas não é dom de Deus, gratuito, é dom de Deus. E aí nós temos aqui um outro subsídio teológico que eu chamei aqui, e mais uma vez eu disse que aqui, grifo meu, aqui do segundo versículo, do segundo subtópico, onde diz o seguinte, olha, nós temos aqui uma explicação bem prática aqui nesse organograma, e nós entendemos o seguinte, olha, nós temos aqui Adão, né, a lei que veio aqui em Moisés, e nós vemos aqui Jesus, né? Nós vemos aqui em Adão. Adão, ele foi uma ofensa. Ele cometeu uma ofensa. A sentença era para todos morrerem. Só que o povo não tinha lei que os punissem. E, por isso, eles viviam muito tempo. Então, o povo não tinha lei para que eles punissem, e por isso eles viviam muito tempo, porque eles não tinham, Deus não tinha dado lei. Então, por isso eles pecavam, mas eles não tinham limite. Então, eles pecavam e viviam, esperavam a morte. Eles esperavam a morte. E nós vemos lá, né, que nessa época que o povo vivia aí 900 anos, 600 anos, 800 anos. Nós vemos lá Matusalém, foi o homem mais velho que mais viveu na Bíblia, 969 anos, né? Se não me falha a memória, 969 anos. E aí nós vemos, os homens, eles pecavam, e nós temos aqui dois exemplos muito clássicos, né? Caim e Lameque, né? Um matou por seu irmão, né? E Lameque nós vemos também que também matou lá, né, um homem por pisar no seu pé, e nós vemos lá que eles viveram muito tempo, não tinha limite de vida, morria de velhice, né, esperava a morte, tá certo? E aqui nós temos aqui nós vemos que aqui na lei nós vemos muitas ofensas, muitas ofensas. Agora Deus se vê na condição, no direito de agora trazer uma sentença, né? Porque
não podia pecar, viver erradamente e viver tanto tempo. Então, aqui Deus colocou sentença sobre o homem e ele acha justo que quem peca receberia seu juízo individual e certamente morrerá. Nós vemos lá na palavra de Deus que ele dá agora estatutos e quem não cumprisse certamente morreria. Outro seria, nós vemos lá que ele fala ser extirpado de Israel, né, do meio do povo, e nós vemos lá porque agora Deus dá sentença. Mas o homem não foi capaz de cumprir a lei. Tá? Então aqui Deus, né, foi quando ele chama Moisés, né, e Moisés vai ao monte, né, receber lá as duas tábuas, as tábuas da lei. Por causa das muitas ofensas do homem, Deus agora chama Moisés em particular e para que Moisés agora recebesse, né, uma condição especial para conduzir o povo. E aí Deus dá a Moisés as tábuas da lei. E a partir dali, né, a lei, a partir de Moisés, agora o povo tem sentença. O povo agora morre. Se pecar, morre. Mediante as suas transgressões. Mediante as suas transgressões. O povo agora tem limite. Tanto é que a partir daqui nós vemos que o povo não vive mais os tempos que viviam aqui. Agora eles vivem aqui em média 120 anos. Nós vemos aqui o povo vivendo menos aqui. E agora nós vemos aqui a outra ofensa. A única ofensa, Jesus Cristo aqui, Jesus se coloca no lugar de pecador e paga o preço do resgate de todo aquele que nele crê, desde Adão. Todo aquele que nele crê. Agora ele recebe aqui com uma única ofensa, aqui por um único homem entra o pecado, e aqui por um único homem também, né, pode ser liberto do pecado, uma vez que todo aquele que nele crê, como diz no livro de João, no capítulo 3, versículo 16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lembra da vida eterna que eu falei? Aqui o povo peca, e eles perdem a condição de viver eternamente. Então aqui eles têm condição de viver eternamente, recorrendo à única ofensa que agora recebe a culpa do pecado. Pega como culpa. Jesus Cristo pega a culpa do pecador e ele resgata o pecador, né? Pelo dom gratuito de Deus, que é a fé. Então, tudo isso aqui o pecador consegue. Por quê? Pelos méritos da obra? Não. Pelo dom gratuito de Deus. Pelo dom gratuito de Deus. E como é que é a fé? A fé é o dom gratuito de Deus. Pela fé. É pela fé que nós alcançamos. Muito bem. Agora já podemos passar para o nosso terceiro subtópico do nosso primeiro tópico. Como eu disse para vocês, era um tópico de bastante longo, mas aqui por aqui a gente nós já começamos a entendermos bastante a nossa videoaula de hoje. Terceiro subtópico. Olha, a graça revela que a lei é imperfeita. Agora a graça, agora vamos fechar esse subtópico para a gente entender. Olha, no livro, em Gálatas, no capítulo 5, versículo 18, olha, mas sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da graça. Uma vez guiado pelo Espírito, guiado pelo Espírito Santo, e essa imagem representa o Espírito Santo, aí nós não estamos, debaixo da lei, ó. E por isso morremos para a lei. Por isso, uma vez guiados pelo Espírito, nós morremos para a lei. Essa aqui que nos aponta, né, a lei,
que venha nos apontar o pecado, morrendo em Cristo, não cometeremos o pecado. Ou seja, somos justificados. Logo, nós morreremos para a lei, entendeu? Então, é essa a justificação. Olha, assim, o escritor aos Hebreus revela que a lei é imperfeita. Hebreus capítulo 8, versículos 6, 7 e 13. Que a lei é imperfeita. E o apóstolo Paulo, o apóstolo João, afirma que foi Cristo quem trouxe a graça e a verdade. João capítulo 1, versículo 17. Sim, a graça é superior à lei. Logo, segundo as Escrituras, só existe a lei por causa do pecado e para apontá-lo. Então, a lei só existe por causa do pecado. O homem pecou, agora Deus se viu na situação, na condição, na necessidade, digamos assim, essa é a palavra correta, na necessidade de providenciar leis para a convivência. Uma vez o povo não conseguiu cumprir as leis, aí Deus providencia a graça para, através agora da graça, todo aquele que busca e a ele, pela fé, pelo dom gratuito de Deus, né, teria a vida eterna. Então, nós temos aqui, né, a lei apontando, essa é a função, aponta o pecado. Uma vez apontando, o que acontece aqui? A setinha voltada para cá, nós temos aqui, ó, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Está vendo? O apóstolo Paulo dizendo uma pergunta. Ele não conheceu o pecado, senão por a lei. Por quê? Porque a lei, a função da lei, é apontar o erro, apontar o pecado, uma vez que o homem não conhecia o pecado. Uma vez que ele não conhecia o pecado, Deus agora criou lei para apontar o pecado do homem. Muito bem. Já podemos passar aí para o nosso segundo tópico, que vai falar sobre o favor imerecido de Deus. E aqui nós vamos tratar sobre a superabundância da graça, a fé e a graça. A graça não é salvo-conduto para pecar. E nós vamos estarmos falando sobre isso. Primeiro subtópico, superabundante graça. Não há pecado, não há pecador por pior que seja, que não possa ser alcançado pela graça divina. Não há pecador, por pior que seja, que não pode ser alcançado pela graça divina. Então, pois onde abundou o pecado, que foi exposto pela lei, superabundou a graça de Deus. Romanos 5, 20. O que é isso? Não existe pecado para que não seja perdoado perante a graça. Tá certo? Não existe pecado. A não ser, como diz a Bíblia, a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Até o Adolf Hitler, se ele tivesse, por mais que ele tivesse matado cristãos, como matou, e ele tivesse reconhecido a abundante graça de Deus, teria sido salvo. Tá certo? Porque Deus o salva. Quem salva é Deus. Pela graça. Aonde? No dom gratuito, que é a fé. Então, pela graça, sois salvos. Mas precisamos reconhecer a graça. Por quê? Pois, onde abundou o pecado, que foi exposto pela lei, ou seja, o pecado foi exposto, a lei apontou o pecado. Tudo bem, apontou? Tá bom, apontou. Só que superabundou a graça de Deus. Uma vez o pecado sendo exposto, a graça superabundou a graça. E aí o pecado já não
já não existe. Por quê? Porque ele não pode contra a graça. A graça é superior. A graça é superior à lei. À lei, porque a lei aponta. Muito bem. Olha, por meio da compreensão desta maravilhosa graça, o apóstolo João escreveu: se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, Jesus Cristo, o justo, aqui, foi só uma vez. Ele foi uma vez só, foi suficiente o sacrifício na cruz. Uma vez só foi suficiente esse sacrifício. Nosso segundo subtópico vai falar sobre a fé e a graça. A fé e a graça. Olha, a graça opera mediante a fé no sacrifício vicário de Cristo Jesus. A graça, mediante a fé no sacrifício vicário. Uma vez você crendo, o que vai acontecer? A graça vem para cá. A graça te alcança. E aí, a graça, o presente imerecido de Deus. Uma vez você crendo na graça, no Cristo que fez esse sacrifício, que se dispôs a esse sacrifício, aí você recebe o presente imerecido de Deus. Olha, a fé, a contrapartida humana à obra de Cristo. Nesse sentido, não é a fé que opera a salvação, mas a graça de Deus que atua mediante a fé no crente, no Filho de Deus. Então, é pela graça de Deus que alcançamos a salvação. Nosso terceiro subtópico do segundo tópico diz o seguinte: a graça não é salvo-conduto para pecar. O que é isso? Olha, a graça jamais pode ser vista como um salvo-conduto para a prática do pecado ou da libertinagem. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Olha, pelo contrário, as Escrituras nos ensinam a santificação e fugir da aparência do mal. O que é isso, amados? Muitos dizem, não, eu sou salvo pela graça, então, se eu sou salvo pela graça, então vou pecar. Posso pecar porque eu já sou salvo. Existem muitas teologias aí de estudos falsos, ensinamentos falsos, onde diz que uma vez salvo-se para sempre. De maneira nenhuma. A Bíblia nos ensina que nós temos que nos manter santo, né? Santificação. Nós temos que nos ensina a santificação e fugir da aparência do mal. Então, a nossa santidade, a nossa salvação, ela é condicional. Ela é condicional. É condicionada à nossa vivência, à nossa separação. Podemos perder a nossa salvação, sim, mediante o nosso convívio, a nossa convivência, a nossa libertinagem, a nossa maneira de viver, né? A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E uma vez que nós denegrindo esta imagem, que é do Espírito Santo, nós não temos parte com Deus. Isso é na Bíblia, isso é bíblico. Tá? Os que estão sobre a liberdade da graça vivem a santidade que reflete a beleza de Cristo no homem interior, onde este se revela vivo para Deus, mas morto para o pecado. Entendeu? Compreende o que eu acabei de falar? Você precisa viver para Deus, morto para o pecado. Não
é viver libertinalmente, em libertinagem, confiando que é salvo. Salvo não. Você é salvo, como eu disse, a salvação é condicional. É condicional. Se você continua tendo uma vida santa, você é salvo. Caso contrário, você pode perder a sua salvação. Terceiro subtópico. Terceiro tópico. O escândalo da salvação. Nós vamos falar sobre seria a graça injusta? Seria a graça injusta? A divina graça incompreendida? E vamos falar sobre se deixar presentear pela graça. Se deixar presentear pela graça. Primeiro subtópico. Seria a graça injusta? Se comparada com a humanidade, a justiça divina é imensamente perdoadora. Tá certo? A justiça divina é imensamente perdoadora. Então, aqui, a justiça humana, ela é diferente da justiça divina. Diferente. A justiça humana, jamais você terá condição de igualar a justiça divina. Então, sempre nós dependemos da justiça divina para alcançar a graça de Deus. Tá? Logo, sob a ótica humana, a graça se torna injusta. Por esse motivo, a graça é considerada um escândalo. Tá certo? O que é isso? Muitos dizem assim, olha, mas como pode alguém viveu tanto tempo em situação e hoje diz que é salvo? E aí eles dizem o seguinte, logo que eu agora dizem que eu sou salvo pela graça, então, como eu disse anteriormente, então vamos pecar, vamos fazer isso. E aí eles consideram como escândalo. Por quê? Porque eles não creem. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo fato de haver merecimento por parte do recebedor, o apóstolo enfatiza a impossibilidade de a graça e a lei andarem juntos. Tá certo? Então, por esse motivo que eles não creem, então aqui tem essa distância entre a graça e a lei. A graça e a lei. Eles estão andando muito longe uma da outra, porque elas não se equiparam, não andam juntas, porque uma é diferente da outra. Olha, logo pela graça, é impossível o pecador se salvar, mas dependendo única e exclusivamente da maravilhosa graça de Deus. Então é impossível o pecador se salvar pela fé. Dependemos exclusivamente da graça de Deus. Segundo subtópico, a divina graça incompreendida. Nos dias do apóstolo Paulo, muitos não compreenderam seus ensinamentos sobre a graça de Deus. Por isso, ao longo da história da igreja, dois extremos estiveram presentes acerca da compreensão da graça. E os extremos eram o seguinte, olha, liberdade total para pecar, como eu falei agora há pouco. Liberdade total para pecar. E o segundo extremo era a impossibilidade de receber tão valioso presente. E vamos estar falando. Olha, e o primeiro diz assim, olha, a liberdade total para pecar diz assim, naturalmente, leva a pessoa à libertinagem, enquanto a palavra de Deus mostra que maior castigo sobrevirá sobre os que profanam o sangue do pacto e ultrajarem
o Espírito da graça. Ou seja, uma vez você conheceu esse pacto e você profana, você receberá maior juízo. Receberá maior juízo. Tá certo? Então, existem muitas pessoas por aí, muitas pessoas, amados, que se diz salvo, uma vez salvo, é salvo para sempre, e vive em baladas, vive em pecados, libertinagem, diz que é salvo. Coitadas destas pessoas, se enganam a si mesmo. Olha, só porque é pela graça, não devemos viver de qualquer maneira, pois a Bíblia nos recomenda termos uma vida de santidade. Então, nós temos que viver uma vida de santidade. Nós passamos em algumas lições anteriores, onde fala que a vida do crente ela é progressiva, ou seja, ontem mais santo, hoje mais santo do que ontem, ontem mais santo do que anteontem, hoje mais santo do que ontem, amanhã mais santo do que hoje, e assim sucessivamente. Nós temos que viver uma vida em santidade sempre, sempre, sempre. E o segundo caso, diz aí, a impossibilidade de receber tão valioso presente. Olha, se refere aos perigos do legalismo, a ideia de que para ser salvo por Deus é preciso dar algo em troca. Tal atitude pode levar o crente ao orgulho espiritual e gerar toda sorte de comportamento hipócrita. Mateus capítulo 23, versículo 23. O que é isso? O perigo de legalismo. As pessoas se dizem o seguinte, logo que é pela graça, então eu não consigo, eu sou salvo, o que acontece? Então eles se dizem, colocam ser legalistas, a ideia de para ser salvo precisa de dar uma ajuda a Deus, preciso de dar algo em troca, eu tenho um dízimo alto, eu dou na igreja e está tudo bem assim. Olha, Deus não é complacente com hipocrisia, Deus não é complacente com orgulho, Deus não é complacente com vida hipócrita. Então, tenha o coração sincero diante de Deus. Tá? Deus não é complacente com orgulho espiritual. Outros se diz que é melhor do que outros e se acham melhor do que outros, com orgulhos espirituais. Eu sou tanto tempo na igreja, sou crente, aquele crente que se acha mais do que os outros. Então, isso acaba gerando, comportamento hipócrita e Deus não é complacente com isso. Então, isso são os perigos, a impossibilidade de receber tão valioso presente. O presente da graça você pode não receber por causa dessas hipocrisias espirituais. Muito bem. Terceiro subtópico vai dizer, se deixar presentear pela graça. Humanamente é impossível ao crente alcançado pela graça, retribuir a Deus tão grande salvação. Humanamente é impossível ao crente alcançado pela graça retribuir a Deus tão grande salvação. E sim, é impossível mesmo. Se fosse possível, já não seria salvação, já não seria graça. Se fosse possível, já não seria graça. Favor imerecido, mas mérito pessoal que tiraria de Deus a autoria divina da salvação. Em nosso relacionamento com Ele, quem tem mérito é o Filho, Jesus Cristo. Então, é Jesus Cristo, esse mérito é exclusivamente de Jesus Cristo. Tá? Não é mérito nosso. Então, não temos como pagar isso. Não temos como.
Nada podemos fazer para retribuir a Deus este favor. Nada conseguimos fazer para retribuir a Deus este favor. Olha, nada podemos fazer para retribuir a Deus este favor. O que nos resta é adorar a Deus na beleza de sua santidade, mas retribuir no sentido de dar algo em troca, não tem como. Se isso fosse possível, já não seria mais graça, mas mérito pessoal que tiraria de Deus a autoria divina da salvação. Se fosse possível, já não era considerado graça, né? Se fosse possível a gente pagar isso, não era graça. Então a gente tiraria de Deus o mérito de Deus, o mérito de ter dado seu filho, o mérito de Jesus, de ter morrido na cruz do Calvário para nos dar salvação. E a nossa conclusão nos diz o seguinte: na lição desta semana, estudamos a relação da graça e a lei, vimos que a graça é favor imerecido e compreendemos que ela chega a ser um escândalo para os que não creem, porquanto estamos conscientes de que o que nos salva é a graça de Deus, mediante a fé somente. Mediante a fé somente. Efésios capítulo 2 e o versículo 8. Amém, amados? Foi bênção para você esta videoaula? Clique aí, dê um joinha, nos ajude a divulgar esse trabalho. É um trabalho semanalmente que a gente faz, que eu faço com muito carinho, com muito amor, para trazermos aqui mais um estudo da Palavra de Deus, estudo bíblico, né? Confesso para os irmãos que eu tenho uma grande dificuldade de fazer esta aula por causa do meu trabalho, mas é com muito amor que eu faço isso. E eu gostaria de ter aí a retribuição dos irmãos aí, né? Se essa aula pode estar nos ajudando, os ajudando. Então ajude a gente aí a divulgar esse trabalho, amém? Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Fique na paz, fique na bênção e até a próxima videoaula. Em nome do Senhor Jesus. Amém.